Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 234 Decisões erradas de um rei. É por causa dessa atitude que eu me afastei de você, velho. Scatache, merda, ela está aqui. Alexios deu um passo atrás em silêncio, mas estava um pouco curioso sobre a bolsa que a mulher segurava na outra mão. Do que você está falando, garotinha? Pare, não me chame assim. Ela falou com uma voz neutra fria. Era bastante óbvio que algo havia mudado desde aquele dia, e Vlad percebeu isso facilmente. Vlad ficou em silêncio e continuou observando Scatache, enquanto seu olhar caiu por alguns segundos na bolsa que ela estava segurando e depois voltou para Scatache. Ponto. O que é essa atmosfera tensa? Alexios suava friamente. Scatache olhou para Alexios por alguns segundos e então olhou para Vlad, novamente. Você se lembra, velho? Ela perguntou em um tom frio. O que? 1000 anos atrás. Você fez a mesma coisa comigo. Porque eu era incontrolável, e você não queria que eu me envolvesse em seus planos de guerra, você me prendeu naquele mundo horrível por 20 anos. Ironicamente, foi estar preso naquele mesmo mundo que tornou possível para Scatache crescer ainda mais forte do que ela era na época. Com o tempo, esqueci. Afinal, ganhei muitas coisas quando fui para aquele mundo. Mas eu ainda me lembro claramente daquele dia. Scatache estreitou os olhos. Mesmo se eu quisesse, eu não poderia esquecer. Sim. Eu lembro. Você ficou com raiva de mim por 500 anos, hein? Vlad falou. Esqueci disso. Ela repetiu o que havia dito antes, mas logo se corrigiu. Na verdade, eu deixei isso de lado. Seus olhos ficaram melancólicos quando ela se lembrou do pedido de sua filha adotiva. E, em relação a este pedido, ela desistiu do assunto. Mas seus olhos brilharam vermelho sangue. Victor é diferente. Ele é um homem mesquinho e rancoroso. Vai levar tempo para ele te perdoar. Você não é assim também? Embora 500 anos fosse pouco tempo. Pensou Vlad. Por quanto tempo ele vai ser rancoroso? Vlad fez uma pergunta. Scatache respondeu, quem sabe? 500 anos? 1000 anos? Talvez ele esteja apenas com raiva agora e eventualmente se esqueça disso. Quem sabe? Scatache foi propositalmente vaga com suas palavras, mas há uma verdade que só ela sabe. Ele nunca vai esquecer. Ele é esse tipo de homem, um homem que nunca esquece ressentimentos do passado. Não importa quanto tempo passe, ele nunca os esquecerá. Não importa se Vlad teve motivos para fazer o que fez. Não importa se houve um plano sobre o que aconteceu ontem. Não importa se as outras raças estavam assistindo ao jogo. Tudo isso não importava para Victor. Ele não é um ser compreensivo. Em sua cabeça, há apenas um fato. Vlad o impediu de ver as pessoas que mais amava por mais de um ano. Pode parecer pouco para um vampiro nobre, mas para um humano que acabou de ser transformado em vampiro, 1 ano é muito tempo. Sangue por sangue, dente por dente, cabeça por cabeça, rancor por rancor. Ele vai devolver tudo em espécie para os inimigos que mexeram com ele e sua família. Entendo. Vlad falou. Mais uma vez, um silêncio caiu ao redor. É realmente uma pena. Eu queria ter o prazer de entregar este presente para você, mas ele chegou antes de mim. Ela de repente falou enquanto olhava para a bolsa que estava carregando. Ponto. O que é isso? Scatache não respondeu à pergunta de Vlad, apenas abriu a bolsa e disse, velho, não foi só dele que você se distanciou hoje. Ela removeu 2 cabeças congeladas da bolsa e jogou aquelas cabeças congeladas na frente de Vlad. As lágrimas que minha filha derramou não serão em vão. Esse foi o pensamento que Scatache teve quando viu as 2 cabeças rolando em direção a Vlad. Quando Ruby chorou quando finalmente se reencontrou com sua mãe, Scatache já estava pensando em fazer algo sangrento. Mas ela não esperava que fosse tarde demais. Ao chegar na residência onde estavam os 2 netos de Vlad, ela ficou surpresa ao ver todo o local destruído, e ficou ainda mais surpresa quando viu os 5 maids olhando para a imagem distorcida de um homem que segurava 2 vampiros no ar. Você veio na hora certa, Scatache. A voz que Victor usou quando falou com Scatache. Sinceramente, deixou-a um pouco molhada e com um grande sorriso no rosto. Ele parecia tão deslumbrante para ela. Ponto. Mas isso é algo que ela não vai contar a ninguém. Alucard manda lembranças. Vlad olhou para as cabeças e viu que eram as cabeças de seus netos. Eles tinham uma expressão de terror, e era como se os últimos momentos da vida desses homens estivessem cheios de medo. Ponto.
Ele fez isso. Vlad olhou para as cabeças dos dois homens com indiferença e depois olhou para Skatashi, que caminhava em direção à saída. Skata. Skatashi parou de andar de repente e disse: nossa conversa terminou. Ela se virou novamente, mas de repente olhou para Vlad novamente, enquanto ela tinha um rosto que dizia que ela havia esquecido de dizer algo. E não nos envolve em seus esquemas nunca mais. Uma vez que eu aceite, e 2 vezes é compreensível. Afinal, nós nos conhecemos há muito tempo. Um ar frio começou a sair do corpo de Skatashi. Ela olhou para Vlad enquanto mostrava o rosto que só mostrava para seus inimigos. Não haverá uma terceira vez. Da próxima vez que isso acontecer, não serão apenas as cabeças decapitadas de seus netos que estão congeladas na sua frente. Eu posso garantir isso. Craque. Você vai se tornar meu inimigo, Skatashi? Vlad estreitou os olhos. Se necessário, sim. Eu realmente não me importo de congelar este pequeno paraíso e destruí-lo. Os olhos de Skatashi brilharam vermelho sangue. Ela não dava a mínima para Nightingale. Desde o início foi sempre assim, e ela só ficou aqui porque ela não tinha para onde ir, mas agora, foi diferente. Uma pressão negra começou a sair do corpo de Vlad. Claramente, ele não gostou da resposta de Skatashi. Lembre-se, velho. Não envolva minha família em seus esquemas. Esta é a última vez. Skatashi avisou e então se virou. Skatashi. Ele ia dizer alguma coisa, mas a mulher já havia desaparecido de seu palácio. Um silêncio caiu sobre o local e, de repente, corpos congelados começaram a cair do teto. Olhando para os corpos, Vlad viu que eram seus olhos. Vlad olhou para os corpos no chão. As empregadas vão ter dificuldade em limpar tudo isso. Ele era indiferente à morte de seus homens, considerando que poderia criar quantos precisasse. Mas não pôde deixar de pensar. Aquela garotinha. Ela ficou mais forte, hein? Ele falou em um tom neutro que continha um pequeno sorriso. Ela está bebendo o sangue daquele homem regularmente. Se ela continuar assim, e ela nunca parar de treinar, ela, eventualmente chegará a meu nível. Esse pensamento pareceu colocar um sorriso no rosto de Vlad. Alexios começou a suar frio quando viu os corpos congelados no chão, quando ela os atacou. No momento em que ela olhou para mim, ela enviou seu poder pelo teto e matou esses homens. Por que você não fez nada? Eu pensei que se eu não fizesse nada, ela acalmaria sua raiva, mas parece que ainda não foi o suficiente. Parece que vai demorar um pouco para ela se acalmar agora. Vlad falou em um tom indiferente enquanto descansava a cabeça na mão enquanto olhava para seu palácio bagunçado com uma expressão entediada. Era como se tudo o que aconteceu não importasse para ele. Suspirar. Meu rei, desculpe dizer isso, mas... Você deveria socializar mais. Se você não fizer isso, eu temo. Você vai provocar uma rebelião por causa de suas decisões arbitrárias. Eu não entendo onde você quer chegar. E uma rebelião? Não é como se isso fosse algo novo. Várias vezes eles tentaram me tirar do trono, mas ninguém conseguiu. Ele falou com o mesmo tom entediado como se fosse algo que acontecia o tempo todo. Uma vez estalou na cabeça de Alexios. Eu estou dizendo que você precisa de férias. O homem não aguentava mais. Leve suas esposas, vá para o mundo humano, ou onde você quiser. Vá socializar mais. Você tomou muitas decisões erradas hoje. Que tipo de rei se afasta de seus melhores lutadores? Alexios estava farto disso. Então ele criou um portal e disse: vou de férias também, sou seu conselheiro, mas você nunca me ouve. Estou cansado dessa merda, então, vou visitar algumas garotas bonitas do mundo humano. Ligue-me se precisar de alguma coisa. Alexios deixou cair um telefone no colo de Vlad. Demorou um pouco para Vlad processar o que tinha acabado de ouvir, e ele não pôde deixar de dar um sorriso divertido enquanto olhava para o celular na frente dele. Passo. Ouvindo passos, Vlad olhou para frente, e logo seus 2 filhos mais velhos apareceram. Pai, meus filhos. Os 2 falaram ao mesmo tempo e se surpreenderam ao mesmo tempo quando viram as cabeças de seus filhos no chão. Uma aura sangrenta começou a sair dos 2 homens. Parece que eu nem preciso abrir a boca para explicar o que aconteceu, hein? Ele abriu um sorriso divertido. Pai, você acha isso engraçado? Uma conde que você nomeou matou seu neto. Theo gritou com raiva. Você deve fazer alguma coisa, pai. Claro, é engraçado.
Ele falou com um grande sorriso no rosto. Vocês dois estando aqui é engraçado, vocês dois agindo e pensando que eu deveria fazer alguma coisa, é engraçado. Toda essa situação é engraçada. As duas crianças ficaram sem palavras. Desde o início, minha posição sobre eles era clara. Esses pedaços de merda não significam nada para mim. Os olhos de Vlad começaram a brilhar vermelho sangue quando sua existência começou a ser coberta pela escuridão. Gole. Lucas e Theo engoliram em seco e deram um passo para trás ao sentir o humor de seu pai. Seus pedaços de merda, quantos anos você tem? 3.000 anos. 2.000 anos. Você é mais velho que Jesus, e mesmo assim, quando ocorre um problema, qual é a primeira coisa que você faz? Ele vem me pedir ajuda. Craque, craque, craque. O castelo inteiro começou a tremer com a presença do homem. Crescer. Os dois abaixaram a cabeça como se fossem uma criança pequena sendo repreendida pelo pai. Vlad realmente não conseguia entender seus filhos. Theo, por exemplo, às vezes, ele era como uma cobra venenosa que era esperta e fazia de tudo para assumir o trono. Mas quando ele piscou os olhos, de repente ele se tornou um adolescente previsível. Lucas era outro. A certa altura, ele tinha a postura de um guerreiro forte, mas como se alguém tivesse clicado em um botão, ele perdeu toda sua estatura e se tornou um adolescente. Que porra é essa? Pela primeira vez em muito tempo, Vlad não entendia o que estava acontecendo na frente dele. O que o rei vampiro não entendia era que isso era algo muito simples de resolver. Vlad mimava muito seus filhos, e por isso, apesar de ser independente, quando acontecia algo que eles não estavam acostumados, a primeira coisa que faziam era pedir ajuda ao pai. E agora, depois de milhares de anos disso, vendo o desenvolvimento de Victor, Vlad queria exigir uma atitude mais madura de seus filhos, pois, desde o início, eles não tinham isso. Sim, de fato. Seus dois filhos mais velhos têm grandes habilidades, mas o rei nunca os deixou crescer adequadamente. E isso era algo que ele não entendia porque, apesar de ser pai, nunca esteve presente no crescimento dos filhos. Um exemplo disso é o Pis. Vlad removeu a pressão sobre eles e disse: vocês foram atacados, seus filhos foram mortos, e agora? Os dois olharam para o pai. O que você vai fazer? Deixando o castelo de Vlad, Skatashi começou a descer as escadas em direção à saída. Bem-vindo de volta, Skatashi. A mulher olhou para a voz, mas não encontrou nada, apenas viu uma estranha escuridão. Vencedor? Sim. Quando Victor respondeu, vários olhos vermelhos começaram a se abrir na escuridão. Olhando para aqueles olhos, vermelho sangue, Skatashi se sentiu estranha. Ela sabia que aqueles olhos eram as empregadas que viviam dentro de Victor, mas ainda parecia estranho ter tantos olhos olhando para você. De repente, um sorriso cheio de dentes afiados apareceu. Como você está? Você estava preocupado? Claro que não, ninguém pode te derrotar, certo? Ela deu um pequeno sorriso, gostando de sua resposta. Estava a fazer o meu passeio noturno, e por coincidência, passei por este local e, ao sentir a tua presença no palácio, decidi esperar por ti. Victor sabia que se dissesse que estava preocupado, Skatashi ficaria ofendido. Oh, eu vejo. Victor saiu das sombras, e logo os olhos vermelhos pareceram entrar em seu corpo enquanto caminhava ao lado da mulher e estendia a mão para ela. Você quer se juntar a mim? Olhando para a mão de Victor, Skatashi pareceu pensar no que fazer. Ela olhou para o rosto do homem, e sua atenção foi atraída por seus longos cabelos. Você não vai cortar o cabelo? Victor tocou seu cabelo um pouco e então respondeu, você está certo, acho que devo cortá-lo. É um pouco longo. Sim, isso atrapalha a batalha. Não faz diferença para mim. Ele respondeu. Eu vejo. Esteticamente, homens de cabelo curto são mais bonitos. Ou pelo menos foi o que ouvi de um amigo. Ah, você tem um amigo? Perguntou Victor. O quê? Não posso ter um amigo? Claro que você pode. Um silêncio constrangedor caiu ao redor deles. Victor exibiu um sorriso gentil e disse, vamos. Desta vez ele estendeu completamente o braço. Olhando para o braço dele, uma sensação de satisfação subiu no estômago de Skatashi, pois ela sentiu que isso era melhor. Claro. Ela pegou o braço dele, e então os dois caminharam lentamente em direção à saída. Minhas 3 esposas são lindas vampiras.
Capítulo 235. Reunião. Mestre, você precisa acordar. A voz de Kaguya ressoou na cabeça de Victor. Sim, mestre. Você precisa acordar, assim como Kaguya. Bruna falou em um tom gentil. Mestre, acorde. Eve falou em um tom neutro. As 3 empregadas chamaram Victor para acordar, mas o homem parecia estar em sono profundo. Um silêncio caiu no local. Quero dizer, na mente de Victor, o que nós fazemos? Ele não está acordando. Maria perguntou. Kaguya parecia estar pensando no que fazer. Ele morreu por estar sobrecarregado com anseios. Uma voz gentil falou. Embora falasse em tom gentil, a voz carregava um tom de exasperação que foi claramente percebido pelas outras donzelas. Mestre não é um protagonista japonês. Ele não vai sangrar pelo nariz e morrer por causa disso. Ele está apenas dormindo profundamente. Eve estreitou os olhos. Mais uma vez, o silêncio caiu sobre a mente de Victor. Eva, Maria falou com uma voz seca. Apito. Eve ignorou as mulheres. Você está passando muito tempo com Lady Ruby. Maria falou. As outras empregadas concordaram com as palavras de Maria. Eve e Ruby, em poucas palavras, podem ser descritas como semelhante. Eve, graças ao passado que teve com seus pais, sua única companhia eram os livros, e o mesmo poderia ser dito de Ruby. Desde jovem, Ruby teve que suportar o treinamento Katashi, e sua única saída era ler livros, especialmente anime. Embora o treinamento de Ruby tenha sido difícil, não foi algo ridículo como o treinamento de Sasa que foi feito por Natasa. Mas mesmo assim, era difícil para uma criança. No ano passado, as 2 garotas acabaram ficando muito próximas devido às suas manias que eram muito parecidas, e consequentemente, Ruby acabou influenciando Eve. Agora, ninguém sabia se isso era uma coisa ruim ou não. Só o tempo diria. Os olhos de Victor começaram a tremer. Ele está acordando. Preparem-se, meninas. Fiquem em uma posição digna. Sim, todos, exceto Kaguya, começaram a agir como empregadas domésticas adequadas. Kaguya estreitou os olhos. Ela realmente se perguntava se ensinava tão mal essas garotas. Por que elas eram tão livres? Ela não conseguia explicar esse sentimento estranho, vendo as meninas se divertindo e ao mesmo tempo servindo ao seu mestre. Um pequeno sorriso não pôde deixar de aparecer no rosto de Kaguya. Victor abriu os olhos e, ao ver um teto desconhecido, pensou, eu ainda estou. Mas seu pensamento foi interrompido por uma voz. Não, você não é. Eve estalou antes que Victor terminasse. Mestre, você está gostando de ter 2 mães de suas esposas em sua cama? Maria perguntou com uma voz sugestiva. Antes que Victor pudesse responder, ele ouviu, tapa, aí. Minha cabeça, respeito. A voz de Kaguya estava fria como gelo. Hugo. Sim, fufufu. Isso é o que acontece quando você não ouve o líder. Hugo. O líder é muito rigoroso. Maria abriu um pequeno sorriso. Oi. Não é nada. Eu vou ficar quieto. Victor abriu um pequeno sorriso quando ouviu a discussão que estava acontecendo em sua mente. Meninas, um pouco de silêncio, por favor. Sim, mestre. Todos falaram ao mesmo tempo. Bom. Ele deu um pequeno sorriso satisfeito. Sentindo um peso no peito, ele olhou para baixo e viu 2 cabeças douradas. Era disso que ela estava falando. Victor pensou com o mesmo sorriso no rosto. Natasa e Sasa pareciam estar dormindo bem confortavelmente. Querido. Sasa se aconchegou mais profundamente no corpo de Victor. Marido. Como se estivesse em sincronia com sua própria filha, Natasa se aconchegou em seu corpo também. Ele mostrou um leve sorriso. Como se procurasse mais conforto, Sasa se moveu um pouco e deitou em cima de Natasa. Hugo. Sentindo um peso em seu corpo, Natasa usou as mãos e empurrou os melões para longe dela e virou para um outro lado. Sasa franziu um pouco as sobrancelhas enquanto usava as mãos e puxava Natasa para mais perto dela. Como se tivesse encontrado o que procurava, ela abriu um sorriso satisfeito e voltou a dormir. Victor não pôde deixar de abrir um sorriso divertido quando viu essas 2 mulheres. Eles eram tão parecidos em tantas pequenas maneiras, o que era um pouco divertido da perspectiva de Victor. Ele parou de olhar para as 2 mulheres quando olhou para a direita e viu uma cabeça de cabelos brancos. Violette estava dormindo muito preguiçosa, enquanto ela parecia estar tendo um bom sono. Querida.
O gnil. Ela parecia estar tendo um sonho estranho. Vendo o estranho sorriso no rosto de Violette, Victor se perguntou que tipo de sonho ela estava tendo. Eu me pergunto o que poderia ser. Ele pensou divertido. Ele olhou para a esquerda e viu o rosto de Scatache. Ela estava respirando com regularidade e, assim como as outras garotas, ela parecia estar tendo uma boa noite de sono. Mas ao contrário das outras garotas, seu sono era mais constante, e ela não parecia se mexer muito. Victor abriu um sorriso gentil. Estou de volta. Uma sensação de paz começou a tomar conta de seu corpo, uma sensação que ele mal experimentou durante o ano que passou longe das garotas. Um sentimento que ele tinha apenas com sua esposa, Ruby. Ela sempre esteve lá para ele durante todo o ano que ele passou longe de todos. Ela era a corda que o impedia de enlouquecer para sempre. Mas Victor olha ao redor da cama. Onde está Ruby? Ele não viu a mulher com quem passou mais de um ano e, por alguns segundos, um sentimento de ansiedade passou pelo coração de Victor. Os olhos de Victor começaram a brilhar vermelho sangue enquanto seu mundo se tornava um mundo de sangue, e ele olhou ao redor, cuidadosamente procurando por Ruby até encontrá-la. Ela estava sentada em um sofá na sala, e Luna estava ao lado dela. Suspirar. Victor não pôde deixar de suspirar interiormente quando percebeu que ela estava por perto. Mestre. Você precisa relaxar. Aqui não tem inimigos, Bruna falou em tom calmo. Sim. Esses cachorros não vão fazer nada com ela. Kaguya falou em um tom frio que continha um pouco de ódio. Relaxe. Mestre, apenas relaxe, Evie falou em um tom neutro. Ok. Eu vou. A expressão de Victor começou a relaxar, mas seus olhos. Eles estavam focados e brilhando vermelho sangue, por enquanto. Ele fechou os olhos e relaxou um pouco. Ponto. Ruby levantou o rosto e olhou na direção do quarto de Victor. Ele acordou. Ela mostrou um sorriso gentil. Me surpreende cada vez que você faz isso. Luna falou em um tom levemente surpreso. Você se acostuma com isso. Ruby deu um sorrisinho sedutor. Luna abriu um pouco os olhos. Você mudou, Ruby. Você pensa? Acho que sim. Luna não pôde deixar de mostrar um leve sorriso já que, mesmo tendo passado apenas um ano, muita coisa parecia ter acontecido naquele ano, e tanto Ruby quanto Victor pareciam diferentes. Ela não conseguia explicar exatamente o que havia de diferente nos dois, mas uma coisa estava clara. Algo havia mudado neles. Victor ficou mais focado. Ruby tornou-se mais sensual e expressiva. Algo que teria sido quase impossível para o velho Ruby. Luna estava morrendo de curiosidade sobre o que aconteceu no momento em que ela não estava observando a mulher. Ruby se levantou do sofá enquanto jogava seus longos cabelos ruivos para trás e começava a andar. Olhando para Ruby caminhando com passos confiantes, Luna continuou sorrindo, e logo ela seguiu atrás da mulher. Enquanto caminhavam em direção às escadas, minhas irmãs já acordaram. Ela perguntou. Lacuse e Pepper ainda estão dormindo, mas Siena já está acordada. Ah, ela está trabalhando. Sim. Luana falou. Ela continuou. O incidente que aconteceu ontem deixou Siena com muito trabalho. Os olhos de Ruby se estreitaram, em uma expressão fria, enquanto seus olhos brilhavam vermelho sangue. Qual foi a reação do rei? Pelo que a Condessa Scatache me informou, ele ignorou completamente a morte de seus netos, mas sobre os príncipes? Eu não sei. Estou preocupado. E se eles decidirem retaliar? Luna perguntou enquanto olhava para Ruby. O sorriso de Ruby cresceu um pouco. Deixe-os vir, eu estarei ansioso para quando eles colocarem os pés neste lugar. Ela parou de falar e ficou em silêncio enquanto seu sorriso se alargava ainda mais. Ah, eu realmente estarei procurando avance para isso. Gole. Luna não pôde deixar de engolir em seco quando viu a atmosfera ao redor de Ruby. Ela foi influenciada por Victor. Apóstrofo. Errado. Era mais correto dizer que os dois foram influenciados um pelo outro. Quando ela pensou sobre isso, tudo começou a fazer mais sentido. Sim. É mais correto dizer isso. Pensou Luna. Ruby subiu as escadas e caminhou silenciosamente em direção ao quarto de Victor. No momento em que ela chegou ao quarto dele, sua expressão começou a ficar mais doce. Chegando no quarto onde Victor estava, ela olhou para Luna e disse, espere aqui. Sim, senhora Ruby. Ruby assentiu, satisfeita, enquanto abria a porta e entrava no quarto olhando para Victor. Você dormiu bem, querida? Sim, eu fiz. Ele abriu um pequeno sorriso. Você acordou cedo? Ele continuou.
Ruby fechou a porta e disse: eu também queria abrir espaço para as meninas, afinal, eu monopolizei você por um ano. Ela mostrou um sorriso brincalhão. Que legal da sua parte. Ruby. Mãe, você acordou? Ruby exibiu um pequeno sorriso gentil. Vendo o sorriso de sua filha, Scatache disse: eu tenho um sono leve esses dias. Victor e Ruby ficaram em silêncio, pois entendiam claramente por que Scatache estava tendo sono leve. Se você colocar em poucas palavras, ela está em alerta total. Afinal, não seria estranho se alguém decidisse atacá-los a qualquer momento. Quando Scatache estava prestes a sair da cama, Victor puxou a mulher para perto dele. Fique aqui por um tempo. Ela olhou para o rosto de Victor. Eu preciso fazer alguma coisa. Por favor? Vendo a expressão do homem, ela pensou um pouco e então suspirou. Tudo bem. Só um pouco. Ela se aconchegou em seu braço. Em seguida, fechou os olhos. Era como se ela tivesse apertado um botão de desligar. Ela dormiu. Velozes. Ruby e Victor pensaram ao mesmo tempo. Bem, isso foi inesperado. Ruby falou honestamente. Victor ficou em silêncio, mas pensou a mesma coisa que Ruby, embora tivesse certeza de que se algo acontecesse, Scatache seria o primeiro a acordar. Os olhos de Ruby se arregalaram um pouco quando ela pareceu se lembrar de algo. Querida, eu esqueci de perguntar, mas... O que você vai fazer com o Alpis? Nada. Victor respondeu honestamente. A garotinha é inocente, ela não tem culpa de nada, Eu me apeguei um pouco a ela. Essa era a principal razão pela qual ele não faria nada. Ele só teve problemas com Vlad e os filhos mais velhos do rei. A menininha não tinha nada a ver com isso. Bem, pelo menos foi essa a desculpa que ele deu a si mesmo, já que, mesmo depois de tudo o que disse antes, ele não fez nada com a menininha porque se apegou a ela. Victor olhou para o teto enquanto parecia estar pensando em algo profundo. Querida. Ruby estreitou os olhos. Você sabe que eu não a vejo dessa forma. Ele exibiu um pequeno sorriso. Você sabe muito bem. O rosto de Ruby ficou um pouco vermelho quando ela ouviu o tom sugestivo de Victor. Com o canto do olho, Victor podia ver claramente a orelha de alguém se contraindo. Violette acordou, hein? Ele riu um pouco. Ruby jogou seu longo cabelo ruivo para trás e disse: Bebem, o que você está fazendo hoje? Nada. Eu só vou passar um tempo com todos vocês. Muito tempo. Ah. Entendo. Ruby fez uma cara melancólica. Você não precisa fazer essa cara. Tudo passou, e nós os encontramos novamente, e isso é tudo que importa. Eu sei. Um momento de silêncio caiu entre o casal, e então Victor falou: faça aquela bruxa preparar algo para mim. O que você quer, querida? 2 rifles antimateriais, cada um com um cartucho de balas abençoado pelo poder dos caçadores. E outro que é extremamente resistente ao calor. Ruby não perdeu tempo questionando por que ele queria isso, enquanto ela apenas pensava em como conseguir. O primeiro rifle é fácil de conseguir, o segundo é um pouco complicado, mas se pedirmos ajuda de Juni, é possível criá-lo. O problema são as balas sagradas. Ruby tocou seu queixo. Alguns segundos depois, ela continuou: o Papa não nos dará isso de bom grado. Fale com Mizuki, ela pode conseguir para nós. Ah! Se for com ela, é possível. Quanto tempo você acha que até meu pedido estará pronto? 2 semanas no máximo. Ruby respondeu. Eu vejo. Ruby olhou para Victor. Agora que ela sabia o que ele queria, ela ficou curiosa. Por que você quer este equipamento, querida? Ela sabia que Victor não sabia como usar um rifle antimaterial, mas não era algo muito complicado de aprender usando os sentidos naturais do vampiro. O sorriso de Victor cresceu um pouco, e ele respondeu: para matar monstros. Ah? Eu gosto dessa ideia. Seus sorrisos eram bem parecidos agora. As meninas que fingiam estar dormindo apenas se perguntavam algo: o que aconteceu no último ano? Porque eles estão agindo como se estivessem em sincronia. Mas esse era um mistério que deveria ser contado em outra ocasião. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 236. Eleonora Destey é minha vizinha? Na sala em que Ruby estava antes, um homem alto e uma mulher alta estavam olhando um para o outro. Victor estava olhando nos olhos dourados da mulher alta. Você se tornou um conde, hein? Essa foi a primeira coisa que ela disse. Chomp, chomp. Bem, sim. E você é responsável pela exploração deste mundo.
A mulher falou enquanto jogava seus longos cabelos para trás. Chomp, chomp. Sim. Ele respondeu em um tom neutro. O que significa que você se tornou meu vizinho? Eleanor continuou. Victor olhou para Eleanor confuso, pois não sabia como ela chegou a essa conclusão. Chomp, chomp. Os olhos de Eleanor se estreitaram, e ela olhou para a garotinha que estava no colo de Victor bebia sangue do pulso de Victor. Vejo que você está perto da princesa mais jovem. Eleanor falou e depois continuou em voz baixa, mais perto do que deveria estar. Ela olhou para Victor com um olhar acusador. Seu olhar disse, você está corrompendo a filha do rei. Devo ligar para o FBI. Opis parou de sugar o sangue de Victor e olhou para Eleanor com seus olhos vermelhos. Bem. Victor olhou para Opis. Isso é normal, afinal, ela é minha filha. Ele falou em um tom de fato. Ela não era sua filha biológica, mas desde o momento em que a garotinha o chamou de pai, e quando ele soube de sua maldição, ele sentiu que deveria proteger aquele sorriso inocente dela. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Opis, e logo ela começou a chupar o sangue de Victor novamente. Ela parecia estar com muita fome porque não importava o quanto ela chupasse, ela não parecia ter o suficiente. Um silêncio caiu sobre o local. Eleanor olhou para Opis novamente. Chomp, chomp. Tanto faz. Ela decidiu simplesmente esquecer a visão à sua frente. De qualquer forma, vejo que você mudou muito. Aconteceu alguma coisa? Victor deu um leve sorriso. Muitas coisas aconteceram. Eleanor estreitou os olhos em aborrecimento. Tudo bem. Você não tem que me dizer se você não quiser. Victor permaneceu com o mesmo sorriso no rosto e não disse nada. Um silêncio constrangedor caiu sobre o local, e nada mais se ouvia, apenas o barulho das mordidas constantes de Opis. De qualquer forma, na tentativa de quebrar esse silêncio constrangedor, ela começou a falar. Antes de ir embora, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Claro, vá em frente. Victor concordou facilmente. Você ainda vai me visitar? Ela queria ter certeza disso. Afinal, conhecendo a história de Victor, ela sabia que o homem estava preso há um ano na Terra, e queria saber se ele ainda cumpriria a promessa que fizera a ela alguns meses atrás. Claro, ele deu um tapinha na cabeça de Opis. Se eu prometi fazer alguma coisa, eu definitivamente farei. Mas você não prometeu nada. Ela pensou consigo mesma, mas não disse isso em voz alta. Ele não mudaria de ideia. O que era muito improvável. Entendo. Ela deu um pequeno sorriso. Isso é bom. Eu estarei esperando por você então, vizinho. Antes que Eleanor pudesse se levantar, Victor perguntou curioso. Por que você está me chamando de vizinho? A mulher ficou sem fala por alguns segundos. Ele estava falando sério. Ela perguntou. Mas quando ela viu o olhar do homem, ela percebeu que ele estava em dúvida genuína. Conde Alucard, seu clã é responsável por explorar este mundo, e meu clã é o escudo de Nightingale. Então nós dois estamos na linha de frente. Ela explicou. Oh. Victor de repente lembrou que era algo assim que ele tinha falado com Vlad antes. Mas, tantas coisas aconteceram este ano que ele tinha esquecido completamente. Preciso explorar e criar meu próprio território, hein? Pensou Victor. Entendo. Nesse caso, não vou deixar você esperando muito tempo. Victor se levantou de onde estava. Opis ficou surpresa porque de repente, Victor tirou o braço da boca dela. Victor riu um pouco quando viu o beicinho no rosto de Opis. Isso é o suficiente por enquanto. Mas ela tentou protestar. O fiz. Hugo. Ok, ela sabia que não deveria ser gananciosa agora, embora ela quisesse mais, mas como uma boa menina, ela seria paciente. Victor colocou Opis em seus ombros, e a garotinha se encostou em sua cabeça. Alto. Uau. Ela olhou para Eleanor, então ela mostrou um sorriso arrogante. Mais alto que você. Os olhos de Eleanor se estreitaram quando ela viu o rosto de Opis. Ela sentiu vontade de protestar, mas ela não iria discutir com uma criança literal. Ela se recusou a ser como Violette. Isso foi definitivamente um grande não. Siga-me, Eleanor. Eleanor olhou para Victor com curiosidade. Para onde? Apenas me acompanhe. Victor continuou andando. Mutar. Ela largou a pergunta e começou a seguir Victor como um patinho. Victor andava pelos corredores enquanto olhava para uma empregada russa que estava na frente de um quarto. Luna cumprimentou Victor com um gesto de respeito e saiu pela frente da porta. Victor abriu a porta e entrou no quarto,
E dentro desse quarto estava Natasia, Violette, Ruby, Skatashi e Sasa. Porque eu estava sonhando como se estivesse sendo enterrado sob uma montanha. Natasia se perguntou enquanto tocava a cabeça. Não é porque sua filha é muito gorda. Violette abriu um sorriso. Eu não sou gordo. Sasa rosnou para Violette. HMM. Natasia olhou para a área do peito de Sasa e disse, faça sentido. Veias começaram a pipocar na cabeça de Sasa. Se você está falando de gordura, olhe para essas duas mulheres. Ela apontou para um ponto. Vendo Sasa apontando para eles. Skatashi e Ruby tinham expressões confusas. Vendo os ativos pendurados perfeitamente na frente das duas mulheres sem nenhum sinal visível de flacidez, Natasia engoliu em seco e disse, Sugoi Dekai. Ela acenou várias vezes. Ruby estreitou os olhos e olhou para Natasia. Onde você aprendeu essas palavras? Eu estava mexendo nas coisas da minha filha, e quando assisti ao filme, vi que a heroína estava usando essas roupas, então quando fui pesquisar o significado na internet, vi muita gente dizendo isso ao olhar para mulheres com seios grandes. Natasia explicou passo a passo o que ela fez. O que é essa grande aventura? Mais importante. Ela casualmente invadiu a privacidade de sua filha. Você estava checando minhas coisas? É claro. Natasia não entendia por que Sasa estava com raiva. Ela ficou sem palavras quando viu a expressão alheia de sua mãe. Veias começaram a pipocar na cabeça de Sasa. Você não deveria fazer isso. E a minha privacidade? Privacidade? O que é isso? Você pode comer? Mãe. Os olhos de Sasa estavam brilhando vermelho sangue, já que ela claramente não gostou dessa resposta. Quero dizer, é costume das mães checar as coisas das filhas. Olhe para Skatashi. Ela sempre sabe onde suas filhas estão e o que estão fazendo. Skatashi olhou confuso para Natasia. Por que você está arrastando meu nome para essa bagunça? Sasa olhou para Skatashi, e ela ficou ainda mais irritada. Não siga o exemplo dela. Quero dizer, Agnes faz isso também. Algum tempo atrás, ela me contou um pouco de informação sobre Victor que estava no diário de Violette. Natasia era como uma metralhadora de verdades. Na verdade, ela estava indiretamente causando o caos. Ela fez o quê? Os olhos de Violette não eram bonitos, aquela cadela. Ela se atreve. Ela caminhou em direção ao guarda-roupa. Ela ia pegar seu telefone para ligar para sua mãe. Esse é um exemplo ainda pior. Não siga o exemplo daquela louca. Sasa praticamente gritou. Violette parou de andar e olhou para Sasa. Oi, me ofende ouvir você falar sobre minha mãe dessa maneira. Pelo menos ela não tem duas personalidades. Todos olharam para Violette com uma expressão vazia. Você está defendendo sua mãe. O inferno vai congelar amanhã? Perguntou Skatashi. Violette se sentiu ofendida. Não estou defendendo ela, só estou falando a verdade. De todas as mulheres que conheço, Skatashi e Natasia são piores que a minha mãe. Sasa e Ruby ficaram em silêncio e olharam para suas mães. Lembrando-se do que as duas mulheres haviam feito no passado, elas não puderam deixar de concordar. Comparada com os dois, Agnes apenas ficou sentada quieta em seu canto enquanto chupava Adonis até a morte. Acene. Os dois concordaram com a cabeça de Violette. Não concorde com ela. Eu não sou tão louco quanto os Skatashi. Natasia rosnou. Eu não me importo de ser chamado de louco, mas... Mulher, por que você está sempre colocando meu nome na conversa? Skatashi olhou para Natasia com olhares acusadores. Natasia parece pensar um pouco, e então ela diz. Força do hábito. Skatashi ficou sem palavras. Essa mulher quer ser espancada? O quê? Você quer lutar? Natasia mostrou um grande sorriso. Ela era mais forte, sabe? Ela tomou o sangue do marido e, mais importante, no futuro, ela receberá o amor dele. Isso é equivalente a um aumento de força de 1000%. Errado. 100 bilhões por cento de aumento de força. Ah, eu adoraria. O sorriso de Skatashi distorceu. Gole. A mulher esqueceu totalmente um fato. A mulher na frente dela também recebeu esse impulso. Quer dizer, deixa pra lá. Esqueci que tenho que cuidar dos meus gatos pretos. TSK, não fuja, covarde. Mas não é justo. Você está recebendo amor há mais tempo do que eu. Claro, você é mais forte. Skatashi olhou confuso para Natasia. O que você quer dizer com amor? Eka.
Deem isso, mãe da puta. Natasia bagunçou o cabelo. O que é esse caos? Eleanor perguntou com um rosto inexpressivo e continuou, e mais importante. Porque todo mundo está só de calcinha. Ela podia ver que todos estavam de cueca, exceto Ruby. As meninas olharam para a porta e, finalmente, pareceram notar a presença de Victor. Eleanor, o Pires? Acabamos de acordar. Natasia falou pelo grupo. Mais importante, por que você ainda está aqui? Você não deveria estar indo para casa? Perguntou Violeta. Eleanor estreitou os olhos. Ela queria dizer muitas coisas para Violette agora, mas não querendo causar problemas, ela disse, eu estava a caminho de casa quando ele me pediu para vir aqui. Eleanor apontou para Victor. As meninas estreitaram os olhos para Victor. Querida. De novo? Perguntou Violeta. Acene. As meninas assentiram e concordaram com Violette. Victor olhou para Violette, confuso. Mas eu não fiz nada. Você não fez nada ainda, certo? Os olhos de Violette eram assustadores. Mas isso não afetou Victor. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de fazer nada com vocês, e estou devendo um encontro a Sasa há mais de um ano. Violette ficou sem palavras, e quando ela pensou nas palavras de Victor, um sorriso pervertido não pôde deixar de aparecer em seu rosto. Falando nisso, nós não fazemos isso há um tempo. Seus olhos começaram a brilhar vermelho sangue. Nós temos que consertar isso, certo? Ele riu. Claro. Violette concordou sem pensar duas vezes. Ellie melhorou em mudar de assunto. Saz olhou para Ruby. Ele sempre foi assim. Ruby retrucou. Os ensinamentos de Ana, hein? De fato. Ruby concordou com a cabeça. Mais importante. Ruby caminhou até a Violette e deu um tapinha na cabeça dela, criando um taco de beisebol de gelo. Bonk. Ela bateu na cabeça de Violette. Aí. Para que foi isso? Violette olhou para Ruby de forma acusadora. Há crianças aqui. Ela apontou para o Pis, que estava olhando para todos com uma expressão neutra. Vendo todas as garotas olhando para ela, ela levantou a mão como se estivesse acenando. O. Violette se esqueceu totalmente da garotinha. Voltando ao assunto, o que você quer, Victor? Perguntou Skatashi. Eu vim para informar que estou indo para Eleanor em uma semana. Essas foram as reações das meninas. E então, ela mora no campo, certo? Precisamos comprar repelente de insetos. Violette falou. Qual repelente? Perguntou Sasa. Esses grandes, afinal, o lugar onde ela mora é muito desolado, nenhuma alma mora lá, só moscas. Arbustos, plantas e árvores. E moscas. Moscas são irritantes. Ruby disse. Sim. Violette concordou. Veias começaram a pipocar na cabeça de Eleanor. Você faz parecer que eu vivo no fim do mundo. Mas não é verdade? Violette olhou para Eleanor com uma expressão sem palavras. Eu não moro em um lugar tão isolado. Você tem lojas naquele lugar? Violette começou a perguntar com um sorriso no rosto. Eleanor ficou em silêncio, pois não queria responder porque sabia que Violette queria provocá-la novamente. De qualquer forma, por que você só vai em uma semana? Eleanor perguntou a Victor. Como eu disse, eu quero passar mais tempo com as garotas, e preciso sair com Sasa. Querida. Sasa abriu um pequeno sorriso quando viu que Victor não tinha se esquecido dela, o que era algo impossível de acontecer. Oi. Eu também quero um encontro. Natasia abriu um grande sorriso. Ele mostrou um pequeno sorriso. Claro. Ele achou que era um bom momento para falar com ela quando eles saíssem para um encontro. Um sorriso ainda maior apareceu no rosto de Natasia, e ela disse, Sims. Ela não escondeu sua felicidade. Mãe. Sasa apenas olhou para sua mãe com uma expressão vazia. Ela queria dizer muitas coisas, mas quando viu o rosto feliz de sua mãe, ela simplesmente suspirou. O destino é uma cadela. Ela pensou. Victor olhou para o lado e abriu um pequeno sorriso quando viu o rosto irritado de Skatashi. Skatashi. Ela olhou para Victor. Eu não me esqueci do nosso treinamento. O rosto irritado de Skatashi tornou-se normal, e logo um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Entendo. É bom que você não tenha esquecido. Eleanor olhou para isso de boca aberta em choque. Ela esfregou os olhos várias vezes, e mesmo assim, ela não conseguia aceitar a realidade na frente dela.
Scatache Scarlet, a vampira mais forte do mundo, uma mulher cruel que poderia congelar o mundo a qualquer momento, a mulher que todos temiam, mesmo com a menção de seu nome. Mas na frente desse homem, essa mulher, ela se tornou uma adolescente. Que porra! Eleanor queria gritar agora. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.